Olá, sejam todos muito bem-vindos. De onde é que eu tirei esta ideia de programar o cristal de quartzo com a nossa intenção? Eu retirei esta ideia do livro O Experimento da Intenção de Lynne McTaggart. Na página 91, bem referida a uma experiência que foi feita por William Tyler em 1997. Ele estava dando consultoria a uma empresa da Califórnia no desenvolvimento de um produto para eliminar a poluição eletromagnética. Ele fora contratado porque o produto continha um cristal de quartzo. Tyler era físico, professor emérito de ciência de materiais e engenharia na Universidade de Stanford e havia ocupado um nicho na ciência da cristalização, com a publicação de 3 livros-texto sobre o tema e mais de 250 artigos científicos. O produto consistia numa caixinha preta simples do tamanho de um controle remoto, contendo 3 osciladores de 1 a 10 MHz e mal chegava a 1 microwatt de potência quando era ligada. A caixa continha um componente de memória de somente leitura programável eletricamente apagável. EEP-ROM, inconvencionalmente ligado ao circuito. Deveria ser capaz de mostrar a entrada de energia eletromagnética, possivelmente através dos osciladores do quartzo embutido. Supunha-se que o quartzo modulava informação quântica por meio da rotação da direção de ondas. Enquanto examinava o equipamento, Tyler teve uma ideia infame. Fascinado pela evidência de que a influência remota existia, ele já vinha realizando uma série de experimentos e tinha formulado uma teoria completa sobre a energia sutil em sistemas vivos. Se os pensamentos eram apenas uma forma de energia, o que aconteceria se ele tentasse carregar com uma intenção humana aquela maquininha simples de baixa tecnologia e usá-la para afetar um processo químico? Seu experimento se baseava na impensável suposição de que os pensamentos poderiam ser aprisionados numa lasquinha de memória eletrónica e depois liberados para afetar o mundo físico. Essa ideia fantasiosa levou a um resultado experimental esdrúxulo, trazendo mostras convincentes de que existe um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar no momento certo, aplicados à emissão da intenção. Tyler pediu a um dos seus tolerantes colegas da engenharia civil que lhe cedesse sua parte do laboratório espacial no prédio da Thermal Engineering na Universidade de Stanford e tomou emprestados outros espaços do departamento de biologia. Estava disposto a arriscar tudo para saber se a intenção encapsulada poderia realmente afetar seres vivos. Dentre todos os animais usados para experimentação em laboratório, a mosca das frutas reina soberana. Há mais de um século que os cientistas consideram a Drosophila melanogaster um organismo modelo muito devido ao seu curto ciclo de vida. Em 6 dias, a mosca das frutas se transforma de larva em inseto alado, sai voando e morre 2 semanas depois. Tyler queria fazer um experimento para acelerar ainda mais esse processo de desenvolvimento. Os campos eletromagnéticos podem ter um efeito profundo no metabolismo da energia celular, particularmente na síntese de adenina trifosfato, ATP. Tyler ponderou que os pensamentos humanos podiam ser decodificados como uma forma similar de energia, mas a energia de um pensamento poderia interagir com a cadeia transportadora de elétrons para avivar o fogo metabólico? Certa manhã, no início de janeiro de 1997, Tyler reuniu em volta da mesa 4 participantes. Ele, sua mulher Jean e 2 amigos, todos com grande experiência em meditação. Desembrulhou a primeira caixinha preta,
ligou-a e colocou-a no centro da mesa. Ao dar um sinal, todos deveriam entrar em profundo estado meditativo. Depois de limpar mentalmente o ambiente e o equipamento, Tyler postou-se diante dos demais e, em voz alta, a intenção que havia redigido. Nossa intenção é influenciar sinergeticamente a disponibilidade de oxigênio, prótons e ADP, a atividade da concentração disponível de NAD e a atividade das enzimas disponíveis, desidrogenase e ATP sintase nas mitocôndrias para que a produção de ATP nas larvas da mosca das frutas tenha um aumento considerável, o máximo possível, sem prejudicar a função vital das larvas, e assim o tempo de desenvolvimento larval seja significativamente reduzido em relação ao do aparelho de controle. Embora a intenção se referisse mesmo ao aumento significativo da razão entre ATP e ADP, Tyler havia propositalmente formulado a intenção de modo bem específico para que não houvesse qualquer mal-entendido. Ele suspeitava que, quanto mais específico o pensamento, maior a probabilidade de surtir efeito, por isso fazia questão de explicitar bem seus objetivos em cada experimento. Mantiveram a intenção por 15 minutos, interromperam imediatamente a um sinal de Tyler e se concentraram por mais 5 minutos numa intenção de fechamento para selar a intenção na caixinha. Tyler havia preparado uma caixa de controle idêntica que não tinha gravado a intenção porque estava embrulhada em papel alumínio e colocada numa gaiola de Faraday eletricamente aterrada para impedir frequências eletromagnéticas de todas as magnitudes. Tyler embrulhou em papel alumínio a caixa receptora, ou aparelho eletrónico de intenção gravada, como ele a chamava, e colocou-a em outra gaiola de Faraday, onde ficaria até ser despachada. Em dias diferentes, ele enviou cada caixa por FedEx para seu laboratório em Minnesota, a quase 2.500 km de distância. Teve o cuidado de não marcar nenhuma das duas caixas para que Double e Cohen não soubessem qual delas continha a intenção e qual era a de controle quando chegassem ao laboratório. Em Excelsior, os cientistas prepararam vários grupos de 8 frascos contendo larvas de moscas das frutas e colocaram 3 grupos em 3 gaiolas de Faraday. Em seguida, ligaram e colocaram as 2 caixinhas pretas em 2 das gaiolas de Faraday. Durante os 8 meses seguintes, prosseguiram o experimento com 10.000 larvas e 7.000 moscas adultas, acompanhando a razão ATP-ADP. Depois de montar um gráfico com os dados compilados, Tyler e Cohen viram que não somente a razão entre ATP e ADP tinha aumentado, mas também que as larvas expostas aos aparelhos gravados com a intenção se desenvolveram 15% mais rápido que o normal. Além disso, quando as larvas atingiram o estágio adulto, eram mais saudáveis que o normal e seus descendentes também. A intenção teve um efeito positivo nas moscas e parece ter afetado a sua linha genealógica. Por essa época, Tyler tinha feito experimentos com outras caixinhas pretas em grande número de sujeitos, escolhendo cuidadosamente seus alvos experimentais. Ele precisava de testes similares ao da razão entre as coenzimas da mosca das frutas que evidenciassem uma mudança verdadeira, mensurável, e escolheu 2 alvos, o pH da água e o aumento de atividade de uma enzima do fígado chamada fosfatase alcalina, ALP. O pH da água, o nível de acidez ou alcalinidade numa solução, foi escolhido porque é bastante estático e permite a medição de diferenças mínimas de 1/100º ou até 1/1000 de unidade na escala de pH. A mudança de uma unidade inteira ou mais na escala de pH representa uma diferença enorme, difícil de ser interpretada como resultado de uma medição incorreta. A ALP é também ideal para testes porque a sua atividade mantém um ritmo invariável. Nos 2 casos, os praticantes de meditação gravaram intenções nas caixinhas pretas com os objetivos de mudar uma unidade inteira do pH da água para mais e para menos, e para aumentar um fator significativo na atividade de ALP. Tyler enviou as caixinhas gravadas
e este controle para W, que usou um modelo semelhante ao de estudo com as moscas das frutas. Os dois experimentos tiveram resultado extraordinário. Nos experimentos com a água, as intenções conseguiram aumentar e diminuir uma unidade de pH e a atividade DALP teve um aumento significativo. Tyler estava no meio dos experimentos com a caixinha preta quando notou algo estranho. Depois de 3 meses, os resultados dos seus estudos começaram a melhorar. Quanto mais repetidos, mais fortes e mais rápidos eram os efeitos. Decidido a isolar qual o aspecto ambiental que havia mudado, fez medições na temperatura do ar, dentro e fora das gaiolas de Faraday, e viu que a temperatura parecia subir e descer num ritmo ou oscilação regular, baixando e subindo em intervalos regulares. A princípio, ele media a temperatura com um termómetro comum de mercúrio. Na dúvida sobre a precisão do instrumento, ele o trocou por um termómetro computadorizado digital de baixa resolução baseado num termistor. Depois usou um termómetro de alta resolução. Os 3 termómetros acusaram as mesmas medições. Observando os resultados no gráfico, constatou que a mudança de temperatura oscilava num ritmo preciso de 45 minutos, variando cerca de 4 graus centígrados. Tyler mediu então o pH da água no laboratório e a sua capacidade de conduzir eletricidade. Observou o mesmo fenómeno da temperatura, oscilações periódicas de pelo menos 1/4 de unidade na escala de pH e quedas e picos regulares na capacidade da água para conduzir eletricidade. Tyler ficou perplexo com as alterações do pH porque o equilíbrio ácido-alcalino é altamente sensível a mudanças em qualquer substância. Quando o pH do sangue de uma pessoa sobe ou desce apenas meia unidade, significa que a pessoa está morrendo ou que já morreu. Um padrão ia-se revelando. À medida que a temperatura do ar aumentava, o pH diminuía e vice-versa, mantendo um ritmo harmônico. A condutividade da água apresenta um ciclo harmônico similar. Por alguma razão, o laboratório começava a manifestar diferentes propriedades materiais, como se fosse um ambiente especialmente carregado. Os efeitos também aumentavam continuamente. Independente do experimento realizado, quanto mais tempo as caixas gravadas ficavam na sala, maiores eram as flutuações rítmicas da temperatura e do pH. Essas flutuações não eram afetadas pela abertura de portas e janelas, pelo funcionamento do ar-condicionado e aquecedor e nem mesmo pela presença e movimento de humanos ou objetos nas proximidades. Quando comparou os gráficos da temperatura do ar e da água, viu que mantinham perfeita harmonia. Todos os cantos da sala apresentavam o mesmo resultado. Cada aspecto do espaço físico parecia estar numa espécie de harmonia rítmica e energética. A essa altura, Tyler e seus colegas tinham instalado 4 laboratórios distanciados de 30 a 270 metros uns dos outros. Depois que vários experimentos eram realizados, cada laboratório começava a apresentar as flutuações rítmicas. Tyler nunca tinha observado esse tipo de oscilações organizadas em seus laboratórios convencionais de ciências em Stanford. Na verdade, nunca tinham sido observadas antes em lugar nenhum. Para se certificar de que o fenómeno não era provocado pelas próprias caixas, fizeram 3 experimentos de controle nos laboratórios usando 3 caixas ligadas e não gravadas. Nesses casos, as medições do ar e da água eram normais. Tyler ainda queria descobrir o significado daqueles efeitos e se poderiam ser causados por alguma perturbação física. Imaginou se 2 grandes ventiladores ligados na sala afetariam as oscilações. Normalmente, a convenção forçada no ar pelo ventilador faz desaparecer as oscilações da temperatura. Colocou um ventilador de mesa e um de pé em locais estratégicos perto de uma fileira de sensores de temperatura, mesmo com os 2 ventiladores ligados. A ponto de espalhar os papéis, as oscilações continuavam. O que estava acontecendo ali? Poderia ser um efeito magnético, Tyler pensou. Seria bom verificar o campo magnético da água. Colocou um magneto comum de barra debaixo de uma jarra de água e deixou lá durante 3 dias, com o polo norte do ímã virado para cima, e mediu o pH da água. Depois inverteu o ímã de modo que o polo sul ficasse virado para cima debaixo da jarra por outros 3 dias. Quando a água comum é exposta a esse tipo de ímã fraco, que tem uma força de campo menor que 500 gauss, o pH continua o mesmo, independentemente do polo do ímã virado para a água.
O mundo que conhecemos é magneticamente simétrico. A física quântica fala em termos de teoria de calibre e simetria para explicar as relações entre forças e partículas que incluem carga elétrica e magnética. Acredita-se que existimos num estado de simetria de calibre eletromagnético. A ciência ortodoxa estabelece que os monopolos só existem na eletricidade, como carga positiva ou negativa, e não no magnetismo, que sempre cria dipolos pelas cargas elétricas em órbitas ou rotações. Governos em todo o mundo já gastaram bilhões de dólares procurando monopolos magnéticos em todos os lugares da Terra, em vão. E Tyler havia conseguido acessar um monopolo magnético em seu modesto laboratório. E esse fenómeno parecia um efeito sistemático. Em qualquer dos laboratórios onde houvesse suas caixinhas pretas gravadas com intenção, os instrumentos registravam comportamento magnético tipo monopolo. Aos poucos, Tyler compreendeu que estava testemunhando o mais espantoso de todos os resultados. A intenção humana, capturada em suas caixinhas, estava condicionando os espaços onde se realizavam os experimentos. Agora, resumindo tudo isto, Tyler pegou na sua caixa com osciladores de quartzo, enviou, ou melhor, gravou a sua intenção nela, ou seja, enviou aquela energia com aquela informação para o cristal e colocou perto das larvas da mosca da fruta. Elas se desenvolveram mais rápido e em adultas eram mais saudáveis comparadas com as do grupo de controle. Ou seja, as que foram expostas com a caixinha, com a intenção que elas se desenvolvessem mais rapidamente e fossem mais saudáveis, e as que tiveram o percurso normal sem estar em contato com a caixa e sem o experimento da intenção. Prontos, eles aí concluíram uma coisa. Mas o mais fascinante é que depois mesmo disso, aquelas caixas conseguiam alterar o ambiente onde elas se encontravam. Ou seja, aquela intenção continuou a se manifestar. Ou seja, alterava o meio ambiente para mais harmónico, mais saudável, e isso é incrível. Portanto, tenho um desafio para vocês. Arranjem um quartzo, ou um quartzo normal, um quartzo rosa, ou outro cristal qualquer, e sigam os passos que ele fez. E eu vou resumir. Então, ele pegou no quartzo, meteu no centro da mesa, ele estava acompanhado de mais 3 pessoas, entraram em meditação, mentalmente limparam o ambiente e a caixinha e gravaram a sua intenção. Vocês repararam que ele deu muita ênfase, ou seja, muita importância a deixar bem claro qual era a sua intenção para que não houvesse margem para dúvidas. Isso é muito importante. E depois de 15 minutos de meditação e de enviar a intenção, ele tipo que selou a sua intenção e fechou a caixa. E assim foi. Então, portanto, peguem nos vossos cristais e direcionem a vossa intenção para ele, enviando a vossa intenção, seja uma saúde plena, paz de espírito, harmonia, qualquer coisa que vocês pretendem alcançar, e ponham esse cristal no ambiente que vocês querem harmonizar, ou então um cristal pequeno que para porem ao pescoço ou andarem no bolso,
qualquer coisa com as vossas intenções. Façam essa experiência, sejam cientistas, ponham em prática, depois deixem nos comentários como é que correu a vossa experiência. Fiquem todos muito bem, até ao próximo vídeo. Abraços!